Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Clarissa Rodrigues e eu voltei para apresentar mais uma temporada do Miscelânea. Essa temporada vai ser um pouquinho diferente do que estamos habituados por conta da situação do coronavírus. Hoje vamos falar de comunicação e tecnologia durante a pandemia. Vem comigo! Hoje a gente está aqui com o Lucas Sanseverino, que é apresentador e radialista, com a Vânia Braz, que é coordenadora do curso de jornalismo na Universidade do Vale do Paraíba, doutora em comunicação, Fernando Moreira, que é nosso diretor aqui da TV Univap, também doutor em comunicação e coordenador do curso de rádio e TV da Univap. Sejam bem-vindos. Obrigado. Obrigado. Primeiramente, como que vocês estão nessa pandemia, nesse momento de loucura? Eu acho que não só eu, mas todo mundo tá aprendendo, né, a fazer várias coisas que não sabia nem que, ou relembrando, para falar a verdade, né, coisas que tinha esquecido, e aprendendo muitas coisas novas, não só com a tecnologia, mas também aprendendo coisas que são do nosso dia a dia e que a gente às vezes nem se deu conta em aprender, e agora a gente começa a dar mais valor e aprender algumas coisas, desde ser um MasterChef, né, desde produzir alguma coisa na cozinha, aprender exercícios novos para não ficar muito parado, fazer cursos. Então, assim, a gente está reaprendendo algumas coisas e aprendendo outras. Lucas, e você? Ai, amiga, eu acho que assim, eu tô indo. Eu tô vivendo um dia de cada vez. Às vezes eu falo que eu tô vivendo um período de cada vez, o período da manhã, o período da tarde, da noite. O que me ajuda muito, eu acho que assim, que meu trabalho continua normalmente. Lá na TV a gente está trabalhando, eu trabalho de segunda a sábado normalmente, claro que com todos os cuidados que a gente já conhece, né? Uhum. E o trabalho acaba me ajudando muito a superar, porque eu gosto muito de estar sempre em movimento. E o que eu penso, assim, de repente, assim, o meu trabalho vai ajudar quem tem que ficar em casa, e quem pode ficar em casa. Aí, informando, distraindo. Mas, se eu falar que para mim está sendo fácil, não tá. Sinto muito saudade de ver meus... Eu gostava muito de fazer as coisas na rua, mas esse é o momento de abrir mão disso pelo bem de todos, né? Então, eu só saio de casa para trabalhar. Agora eu estava voltando do trabalho, parei o carro aqui na rua para conversar com vocês, mas está sendo isso. Um dia de cada vez. É bom que até para e vê um pouquinho de sol, né? Nesse período aí. Nossa, graças a Deus está um dia lindo, a gente aproveita. Tudo é lindo agora, né? A rua, passa um carro, a gente acha maravilhoso. Tudo é um filme. E você, Fernando, como é que tá aí? Eu concordo com os dois. Primeiro, eu acho que isso que a Vânia falou, a gente está tendo que se reinventar, que a gente está tendo que experimentar, descobrir novas formas de falar com os alunos, de fazer reuniões, né? Então, está sendo um aprendizado. Claro, assim, mesmo quem já tinha alguma prática, a gente está vivendo um tempo diferente. Então, a gente está tendo que se adaptar, aprender muito, né? E também concordo com o Lucas, nós estamos vivendo o dia a dia, preenchendo o tempo também, né? Tentando manter a rotina, porque a saúde mental nesse momento é difícil, né? Para todos nós, né? A falta do encontro dos amigos, o medo do futuro, o medo da saúde, o medo de emprego. Eu acho que todos estão passando por uma ansiedade muito grande. E viver o dia a dia sem ficar pensando no futuro, como o Lucas falou, eu acho que é a melhor coisa. É a gente pensar, trabalhar, né? Uhum. No caso, eu que não devo sair, né? É trabalhar, viver, manter uma rotina e para frente, né? Pensando que no dia seguinte a gente entra na rotina de novo e vai. Não pensar muito no que está
muito lá na frente, não. Viver o dia a dia mesmo. Então vamos lá, gente. Vânia, a primeira pergunta é para você. Como professora universitária, como que está sendo a dinâmica com os alunos nesse momento? Primeiro que eu acho que não só eu, mas todos os professores, eu vou dizer aqui, vou tomar a liberdade de falar que nem no Brasil, mas no mundo, a gente está tendo que lidar com uma coisa que a gente não pensava e não imaginava. Mas para a gente da comunicação, ou seja, para os alunos em que eu ministro as disciplinas, está sendo uma experiência, eu acho que até enriquecedora no que se refere a novos formatos. Porque a gente está aprendendo a dar aula para um aluno que é presencial e agora ele está sentindo a importância desse presencial. E também uma coisa que eu acho muito legal, tá aprendendo a ouvir, porque a gente queria só falar. E agora a gente está aprendendo a ouvir, não só um exercício como a gente está fazendo aqui, que você, né, a gente tem 4 pessoas aqui, se todo mundo falar ao mesmo tempo, ninguém entende nada, é a mesma coisa na sala virtual, vamos dizer assim. Eles estão aprendendo a ouvir o professor, aprendendo a ouvir os colegas, isso que é uma coisa que eu acho muito interessante, porque antes a gente só queria falar e era difícil a gente ouvir, né? Então hoje a gente está aprendendo a ouvir também. E eu acho que o desafio está sendo maior, não com relação ao que informar, ao que passar de conteúdo, mas como passar. Porque a gente tem que levar em conta alunos que mesmo neste momento, como o Lucas falou, eles continuam trabalhando para que a gente fique em casa. A gente tem aluno que tem essa questão da dificuldade com acesso à internet, porque a gente achava que todo mundo, como ninguém tem internet em casa? E a gente se deparou com muitos alunos que não possuem internet em casa. Isso é uma realidade também brasileira. Então, eu acho que a gente está trabalhando com muitos desafios, não com relação ao conteúdo, mas com relação a esses suportes. Que eu acho, por quê? Porque a gente tem que atender todos os alunos e da melhor forma possível. Então, como fazer isso? A gente tem que respeitar. Eu não posso produzir uma aula de 50 minutos em vídeo se aquele aluno tem acesso à internet só do celular e aquela internet bem baixinha, vamos dizer assim, né? Bem fraquinha. Então, como que esse aluno vai assistir o meu vídeo se ele não consegue ter acesso a esse conteúdo? Então, a gente tem que repensar tudo isso também. Então, eu acho que a maior dificuldade para o professor agora é com relação aos suportes, não com relação ao conteúdo. E Fernando, você que também é professor, mas além disso é diretor, coordena uma TV universitária e é empreendedor, como que está sendo esse momento para você? Você já conseguiu se adaptar? Está difícil? Como empresário, está difícil. A gente tinha um planejamento, estava para chegar no equilíbrio em junho, esse é o nosso planejamento em fevereiro, estava tudo correndo direitinho, e agora tá parado. Nós estamos tentando recriar, reinventar, pensar. Temos pesquisado muitas tecnologias, estamos ensinando, né, trabalhando esse tipo de coisa que a gente está fazendo agora, como fazer direito, né? E tem ajudado muitos alunos a fazer suas lives, né? A prestar isso também, ajudar. Nós fizemos uma parceria com um músico, nós estamos criando junto com ele um curso de violão, né? É uma forma da gente continuar exercitando a empresa, trabalhando a empresa e também colaborar e pensar uma coisa para um futuro próximo, né? Está sendo muito legal. É um tempo assim, tem umas coisas que estão sendo muito legais, né? Eu acho que dentro desse aprendizado, dentro dessa coisa ruim que está acontecendo, nós estamos aprendendo a lidar melhor com as tecnologias. E nesse ponto está sendo bastante interessante de se recriar, né? E mesmo aí na TV, né, a gente teve um tempo de recesso, de aprendizado também. Nós estamos aprendendo, vocês estão aprendendo muito, né? Já estão fazendo as entrevistas, né? Esse é um tipo, tem outro tipo que vocês estão fazendo, usando o estúdio externo. Sim. É legal que em fevereiro, em março, né, quando a gente saiu, a gente tinha deixado tudo mais ou menos preparadinho para a gente começar. Era um novo modelo,
que bom, né? A gente previu alguma coisa que poderia ser interessante. A TV foi listada como um dos serviços essenciais, então a vida continua normal, mas a gente já percebeu que mudou muito a dinâmica do próprio funcionamento. Que tecnologias dentro do funcionamento da TV, que tem que continuar normal, vocês estão usando? A gente já percebe em alguns canais de notícias a entrevista à distância, correspondente. Sim. Né? Entendi agora, desculpa. Então, a gente está fazendo com que a gente mantenha o distanciamento do nosso convidado ou de quem traz a informação. A gente sabe que o jornalista é aquele que pergunta, e não é aquele que tem as respostas, né? Uhum. E a gente precisa, então, de alguém para responder para a gente. Eu preciso de um médico infectologista para me dar a informação. E aí, como que eu vou entrevistar esse médico? A gente tem usado muito, lá na Band a gente usa o Skype, que para a gente é o que deu mais certo, assim, na parte de não ficar travando. Então, a gente sempre faz ligação por Skype, a pessoa entra ao vivo. Eu criei até um videozinho em que eu ensino a pessoa a preparar a câmera, entendeu? Para ela, o melhor posicionamento, essas partes mais técnicas de não fica na frente da janela, fica virado para a janela, não fica de costas para a janela, por causa da luz, o enquadramento, não deixa a distância muito grande da sua cabeça para o teto, entendeu? Deixa um dedinho assim, fique mais centralizado, não fique nas laterais do vídeo. Então a gente tem que ter essa paciência com quem está dando informação para a gente, de ensinar, ter esse zelo com a pessoa. Porque a pessoa é essencial para que o nosso trabalho seja feito. Então, eu fiz até esse vídeo para a pessoa entender, já dou todas as situações para ela possível, até em questão do áudio. Presta atenção se o seu vizinho tem cachorro, porque às vezes acontece muito isso. O vizinho da pessoa a pessoa tem um cachorro, o vizinho dela, e o cachorro começa a latir no meio da entrevista. É um ruído de comunicação. Parece que é uma coisa boba, mas é uma coisa que atrapalha, entendeu? Que querendo ou não, você pode ter certeza que o cachorro vai chamar mais atenção do que a pessoa está falando. Vai distrair quem está ouvindo, né? Não, e chama atenção mesmo, que a pessoa fala assim, nossa, esse cachorro não para de latir. Aí a nossa mensagem, o que a pessoa tem que receber, já foi um ruído, já atrapalhou. Então, a gente tem esses desafios. A gente usa muito aplicativo, o próprio também WhatsApp como fonte de vídeo. Às vezes a pessoa não consegue entrar ao vivo pelo horário, então a pessoa grava o vídeo e manda para a gente. A gente sofre um pouco com a questão da qualidade de imagem, então a gente sempre tenta fazer com que a pessoa mande, se vai mandar pelo WhatsApp, manda como arquivo, não manda como um vídeo. Esses são desafios, assim, cuidados que a gente vai tendo e tem o zelo também de ensinar a pessoa que está dando informação para a gente de utilizar dessas ferramentas da melhor maneira possível. Então, a gente acaba sendo a pessoa que busca a informação, mas também que é o meio de informação para a pessoa que vai dar para a gente essa entrevista, como fazer da melhor maneira possível. Mas está sendo uma delícia, porque a gente já vinha usando, nos programas que eu trabalho, a gente já vinha usando a internet para produzir muito conteúdo, e a gente então já estava meio que preparado para isso acontecer. Uhum. A única coisa assim, que eu acho que foi diferente é que realmente num programa que a gente recebe sempre um convidado de 45 minutos, a gente fica 45 minutos com a pessoa por Skype. Então a gente tem que se preparar bastante antes. Não adianta querer colocar a pessoa na hora de última hora sem ter um cuidado que eu comentei de explicar os pontos, de um silêncio, posicionamento de câmera, para que quem está em casa tenha uma informação precisa, sem ruídos e sem problemas. Sim. Falando um pouquinho do ruído, hoje a gente faz o uso da máscara, né? A gente até que não está aqui por uma questão estética de apresentação, mas é perceptível que vários repórteres estão usando máscara, mantendo uma certa distância do convidado. Essa pergunta vai para você, Lucas, e para a Vânia. A máscara, ela acaba tendo um ruído mesmo de comunicação, né? Você não consegue compreender realmente o que o jornalista está querendo te falar, muitas vezes. Que recursos vocês percebem que são mais efetivos nesse momento para garantir a mensagem, o recebimento da mensagem? Pode começar, Lucas. Tá bom. Assim, o que eu acho todos estamos usando máscaras em lugar aberto quando a gente precisa sair.
Então, a gente começa também a aprender a entender as pessoas com máscara. É um ruído, sim. Causa um certo estranhamento? Ainda causa. Percebo que sim. Mas iremos nos acostumar com isso. Inclusive, o telespectador, ele tem que se acostumar. Eu acredito que um repórter usar máscara, claro que ele vai articular melhor na hora de falar, ele vai falar um pouco mais alto, vai projetar mais a voz, com certeza. Isso ele precisa fazer. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que um repórter que está no meio da rua fazendo uma reportagem, ele aparece fazendo a passagem dele com uma máscara, aquilo ali está sendo um grande exemplo para o telespectador. Que ele fala assim, gente, mas esse homem com o microfone não está usando a máscara, porque eu que vou comprar o pão não vou usar. Às vezes pode ser não tão consciente assim, mas com certeza é uma grande referência. Então, eu acredito que assim, atrapalha? Talvez sim, um pouco, mas eu não vejo que seja... Claro que se a pessoa pegar a máscara e ficar usando a máscara de maneira errada, além de virar meme, ela está sendo um péssimo exemplo. E com certeza a emissora vai até cair com essa passagem dela, não vai nem usar esse material. Mas eu acredito que usar a máscara na rua, como é algo que é necessário e cada vez mais está natural, é um tipo de ruído que não atrapalha tanto. Eu acho que o cachorro que late do vizinho é pior. Entendeu? E você, Vânia, o que você acha que pode ser usado de artifício nesse momento para garantir o recebimento da mensagem? Primeiro, eu reforço o que o Lucas falou, eu concordo plenamente com ele. Eu acho que a máscara, ela não só é como já se tornou um acessório que a gente vai ficar com ele por muito tempo, né? Já é fato que enquanto a gente não tiver uma vacina, a gente vai andar com a máscara direto, e isso é fato. E eu acho que falar com a máscara, como o Lucas também já disse, já se tornou ou está se tornando habitual. As pessoas já começaram a entender melhor a fala do outro usando a máscara. Então, eu acho que isso não é mais um artifício, igual o Lucas falou. O cachorro é mais, é um ruído muito maior e mais forte do que a fala do repórter, por exemplo, com a máscara. Agora, um outro artifício é o que a gente está fazendo. Se você não quer fazer a entrevista em loco, utilize dos recursos que a tecnologia agora está te proporcionando. Antes não tinha aquele discurso que a gente sempre falava que ela nos afastava, então agora ela está aqui para aproximar. Então utilize a tecnologia para isso, para trazer essa aproximação. Se é mais seguro, tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador, esse suporte tecnológico, utilize dele, por que não? Agora, imagine que há 3 meses, há 5 meses, a gente não imaginava um repórter, vou até pegar o celular aqui, fazendo uma entrevista por Skype, que seja, ou por outro aplicativo, olhando para o seu celular e mostrando para o cinegrafista que a pessoa aqui, no telefone dela. Isso era um formato inconcebível, principalmente no telejornalismo. Hoje isso já faz parte. Então, aquele modelo também de TV que nós estávamos acostumados a ver, principalmente no telejornalismo, ele já caiu. Agora a gente está vendo e vamos ver daqui para frente mais ainda um formato muito diferente do que nós estávamos acostumados. A TV não só voltando com força total, mas fazendo com que esses ruídos, ou seja, com aquilo que nós dizíamos que era ruído, por exemplo, falar com a máscara, não seja mais, porque isso já faz parte do nosso cotidiano. Vaninha, falando nesse fortalecimento da TV, vários estudos já estão sendo feitos e comprovando que a TV vai sair desse momento muito mais fortalecida. Eu tenho 2 hipóteses aqui na minha cabeça. Espero que você consiga me ajudar. Que bom, acho ótimo. A TV está se fortalecendo por conta de toda essa inovação que está sendo fomentada nesse momento, ou as pessoas estão buscando se apoiar na TV por conta da credibilidade e da enorme disseminação de fake news na internet? O que a gente pode ver depois com pesquisas mais aprofundadas é qual hipótese é mais forte do que a outra, vamos dizer assim, que você consegue refutar mais rápido do que a outra. Mas eu acredito que a TV ela está sendo mais vista por uma questão de credibilidade, em função da disseminação cada vez mais constante e maior das fake news.
E também por quê? Porque a tecnologia está auxiliando a TV a ter essa credibilidade. Por quê? Porque pela TV e pelo suporte tecnológico, desculpa, a gente está conseguindo fazer a TV de uma outra forma. Então, acho que são as duas coisas. A TV se apoiando na tecnologia e fazendo ela ter maior credibilidade, e também a TV tendo essa credibilidade porque a tecnologia em algum momento nos desfavorece, que é em função da proliferação da fake news. Então, eu acho que é uma via de mão dupla aí. A gente vai saber mais para frente, com pesquisas, qual é a hipótese aí mais fortalecida, mas eu acho que elas caminham juntas. Entendi. E, Fernando, falando da tecnologia, né, que nesse momento é o que a gente tem para se comunicar e se colocar no mundo, você acredita que ela tem incluído novos usuários ou que ela está excluindo uma parcela da população? Aproveitando para completar a ideia das suas duas hipóteses, e também começa a responder, lembrando que a TV aberta ela é de graça, né? Então, nesse momento, também existe uma procura muito grande que você tem informação, entretenimento, né, de graça. Aqui, eu acho que as duas perguntas, as duas questões da sua pergunta, as duas são fatos. Primeiro, a questão da exclusão, né? Como a Vânia falou, em vários fatores, mas na questão da educação também, a gente começa a ver a falta de acesso ao o que é até considerado básico por alguns, que é ter a internet e ter um computador, né? Eu tenho alunos que não têm computador, tem aluno que tem pequeno pacote de dados, então tem que produzir todo o material em PDF, reduzir esse PDF o menor possível e mandar para ele, né? Não ficar só nos vídeos, porque ele não tem acesso, para que ele possa se manter, né, na parte de conteúdo. Esqueci a segunda pergunta, a segunda parte da pergunta. Primeira, a exclusão. E a segunda? Ela está incluindo novos usuários, como as pessoas mais velhas, ou se ela está excluindo uma parte da população? Os dois, tá, né? Os dois. Ela está excluindo por um lado, por um outro, nós todos, de uma hora para outra, não tem história. Nós somos obrigados a nos aproximarmos da comunicação, dessas tecnologias, né? Um avô não fala com o neto se ele não souber mexer em alguma coisa de videoconferência. Que seja o aplicativo telefone, que ele pode abrir mais pessoas agora, né? Então, todo mundo está tendo um novo aprendizado do uso da tecnologia, de melhorar esse uso, pelo menos do básico. E se você conseguir se aprofundar um pouco mais, você vai vendo que tem coisas maravilhosas aí que você pode utilizar, né? E isso não tem mais volta. Eu, outro dia, falei com um seminário, falando, não tem mais como voltar atrás essa busca da tecnologia na educação, na comunicação, né? Isso não vai voltar, porque tem um lado bom. As empresas de comunicação perceberam que podem fazer entrevistas com custo mais barato e ter conteúdo. Isso pode ser trabalhado. Isso que o Lucas falou, que fez um vídeo ensinando, é super importante, porque você elimina os ruídos estéticos. Você, no caso dele, ainda dá a dica do ruído sonoro, né? Então, quando a pessoa se apresenta de uma maneira mais limpa, né, esteticamente, o áudio, tudo, você privilegia a informação, o falar, né, o áudio, né? Então, isso tudo são aprendizados e que não tem mais volta. Você acha que o empresário, durante um bom tempo agora, ele vai para uma reunião no exterior, se agora, do outro lado, podem fazer uma vídeo? É muito mais fácil, muito mais tranquilo. E ele sabendo mexer, sabendo utilizar, vai ser muito melhor. E o resultado é o mesmo, né? Então, em certas áreas, não vai ter mais volta nenhuma. Na comunicação,
muita coisa aí pode se experimentar, inventar. Tem uma série americana agora que, ao invés de cancelar a temporada, fez a temporada no contexto do coronavírus, porque ela é nos dias de hoje. Então, cada um gravou na sua casa e, em alguns locais onde existia uma casa, um ambiente específico, usaram o chroma key com cenários, usaram computação gráfica. Então, não parou a série, está lá, continua, o enredo continua, a história continua, aquela coisa toda, dentro dessa nova realidade. Eu acho que o principal é isso. Claro, divide por aqueles que ainda não têm acesso, e isso é muito triste, porque muita coisa vai ficar mais cara. Quando a gente pensa em 5G, que é uma coisa que vai revolucionar, né, a qualidade dos dados, a quantidade de dados, esse negócio todo, isso vai chegar caro. Se já é caro hoje, a pessoa não tem, mais ainda. Aí nós temos que trabalhar, né, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso, né, e ajudar essas pessoas, né? E do outro lado, aprimorar e ajudar aos outros que precisam, né, a aprimorar e utilizar melhor ainda essas tecnologias. Gente, para a gente ir finalizando o nosso papo aqui, que está muito interessante, quais são os desafios e as oportunidades do profissional de comunicação no pós-pandemia? Vamos começar com a Vânia, depois a gente vai para o Fernando, depois a gente vai para o Lucas. Vamos lá, eu vou pegar a frase do Lucas lá do começo. Eu acho que a gente tem que pensar um dia de cada vez e fechar com a do Fernando. Olha, a gente não consegue mais voltar ao formato, à estrutura de trabalho que nós tínhamos antes no que se refere à comunicação. Então, a gente vai se utilizar cada vez mais a tecnologia. Isso também leva a uma outra questão, que é o mercado de trabalho, como os profissionais vão ter, e as universidades, que trabalhar esse novo currículo, esse novo profissional, e de que forma as empresas vão receber também este novo profissional. Aí o que eu digo igual o Fernando falou, que a gente vai ter problema com a internet mais cara, e aí a gente vai ficar cada vez mais visível as desigualdades sociais, né? Porque elas já existem e vão ficar cada vez mais visíveis. E aí a gente entra também numa outra questão, como vai ficar o mercado de trabalho? A gente vai reduzir aí, a gente tinha 3 profissionais na rua, a gente vai deixar 1, porque agora o cara consegue fazer tudo pelo celular, né? Como vai ser essa nova estrutura também de mercado de trabalho? Só que aí é que tá, a gente não sabe. Porque a gente não sabe nem como vai ser daqui a uma semana. Porque a gente não sabe como a doença vai evoluir, a gente não sabe se vão encontrar uma vacina, a gente não sabe como a gente vai ficar, se a gente vai ficar restrito à saída mais ainda à rua. Então, como vai ficar? A gente não sabe. Então, a gente está vivendo num momento de plena incerteza. Então, eu acho que tentar deduzir ou tentar pensar o que vai ser, eu acho que é muito difícil. Mas uma coisa que é certa nós não vamos voltar ao formato que nós tínhamos antes. Isso com certeza não mais. Fernando, agora você. Bem, aí, seguindo o que a Vânia falou, eu acho que uma das coisas, né, dessas que não vai mudar mesmo no futuro agora, é a questão do home office, né? Parcial ou total. As empresas, por obrigação, porque muita empresa tinha medo de adotar certos usos do home office, porque acha que o funcionário não vai entregar, né? Que o funcionário vai folgar, que ele vai ficar em casa vendo televisão em vez de trabalhar, né? Nesse momento, todas foram obrigadas a, de alguma maneira, colocar o funcionário nesse tipo de trabalho, né? Alguns funcionários ou todos os funcionários, depende do tipo. Então, o home office vai ser mais respeitado e não tem volta. Por quê?
Se aquele funcionário entregou bem com o home office, por que que ele precisa voltar ao modelo anterior? E a questão da nossa adaptação ao home office também, né? Eu acho que é assim, por enquanto está tudo provisório, a gente arruma uma mesa lá, a gente está tudo bagunçado, né? Eu já estou trabalhando isso na minha cabeça de falar, não, eu vou arrumar os fios, vou arrumar um canto legal. Por quê? É uma maneira de trabalhar, né? Preciso me adaptar, me adequar a ela e aceitar que é assim, né? Não sei por quanto tempo ainda. Enquanto eu trabalho no provisório, eu fico empurrando, né? E aí não arrumei. Eu acho que isso vai ser uma mudança, né? O home office, com certeza, né? Total ou parcial. Mesmo quem possa voltar, né? O que a IBM já fez há 10 anos, 15 anos atrás, que fechou o edifício que cabia 5.000 pessoas, ou era um edifício vazio depois, e colocou as pessoas em home office, quero entender o que dava, né? Porque até tem software para isso. É que as pessoas também não conhecem, os patrões não conhecem, né? Mas ele pode colocar o software lá, que monitora o tempo da pessoa, se ela não fizer uma atividade, né? De vez em quando ela abre a câmera. É uma questão de relação de trabalho, de novo contrato de trabalho. Como é que vai funcionar isso? Né? Que condições o funcionário tem? Então, isso eu acho que não tem volta. Depois, isso já é uma coisa que vai acontecer. Larissa, posso só te interromper? Pode. Mas fazendo um complemento aqui que eu achei fantástico. Você imagina que, sei lá, ou você imaginava que em janeiro deste ano você faria um programa em que um de seus entrevistados sairia do trabalho e você veria ele dirigindo o carro até a casa dele e achasse isso normal? Porque a gente só fazia isso quando a gente tinha uma pauta e que era importante mostrar o trajeto dessa pessoa. Fora isso, era inconcebível. Agora, esse tipo de coisa é normal. Não causa mais estranheza pra gente. Nós já estamos nos acostumando a esse novo olhar. Eu acho que isso já mostra o quanto nós não vamos voltar àqueles formatos antigos na televisão. E sabe que eu acho que isso também é legal, Vânia? Porque isso é evolução. Exatamente. A gente tinha muitos padrões na televisão. Eu já fui inserido direto no mercado do trabalho na TV. E tinha alguns padrões na TV que eu falava assim, gente, mas por que é isso, né? Por que a internet pode tudo e a TV pode tão pouco? Ou a gente acaba se prendendo em valores tão pequenos que acabam... Eu acho que às vezes a TV ela acabava se algemando para fazer coisas que na internet a pessoa tinha tanta liberdade. E assim, eu acredito super que a gente não vai voltar mesmo a ser o mesmo. Primeiro porque isso é uma evolução do ser humano como profissional também. Você vê que realmente funciona muito bem de outro jeito e que não precisava dessas, sabe, ficar algemado desses conceitos tão retrógrados que não fazem mais sentido, tendo a internet hoje em dia como ferramenta. Mas eu acho que o principal também é a gente realmente... A gente não se abriu a isso porque a gente quis. A gente se abriu a isso porque a gente teve que. Mas acho que a partir de agora, a gente vai começar a se abrir, e eu até profetizo isso para a televisão, a se abrir a novas situações, não por obrigação, mas por escolha, sabe? E eu acabo levando isso para a minha vida também, acho que todo mundo também. A gente está tendo que se adaptar. Eu estava na rua, dentro do meu carro, estava num lugar protegido, mas aí eu comecei a perceber que estava tendo uma movimentação, estava com tudo fechado a janela, uma movimentação maior de pessoas perto de mim, eu já me incomodei com isso. E eu falei assim, eu vou para minha casa, que é um lugar seguro, que eu vou estar sem a máscara, sem estar, de repente, me sentindo exposto a uma situação, e a entrevista continuou, entendeu? E estamos aí, estamos falando aqui, e isso antigamente numa televisão, isso nunca seria aceito. E que bobeira, gente, que bobeira, sabe? Que bobeira a gente querer criar padrões para fugir de uma vida real, sendo que a gente não pode mais ser assim.
A gente não tem mais que ser assim. E que liberdade, e que coisa boa a gente poder viver assim, inclusive no meio de comunicação. E como isso traz mais espontaneidade para o que a gente faz e mais credibilidade. Então, assim, eu só vejo pontos positivos. Mas a imagem 4K ou a Full HD na entrevista não está mais acontecendo. Ok, ela é bacana? Ela é necessária? A gente tem que se questionar. O que importa numa comunicação? Então, aí cai nessa questão, naquele nosso discurso antes, né, Lucas? Que a gente via sempre nesse formato que a gente falava a informação é mais importante, mas às vezes a gente via a imagem prevalecendo. Então, a qualidade daquele material às vezes era mais importante do que a informação, que é completamente contraditório ao que preza todo e qualquer profissional de comunicação, ou seja, informação em primeiro lugar. Com certeza. Com certeza. E aí o que a gente percebe é essa valorização no conteúdo, né? A gente percebe isso também. E eu estou falando mais de televisão, viu, gente? Porque na internet, a gente sabe que existem aí youtubers, por exemplo, que começaram com uma câmera mequetrefe e fizeram sucesso com a câmera mequetrefe e ainda fazem sucesso com vídeos que às vezes nem tem edição. Por quê? Porque o que vale é o conteúdo. E é bacana para a televisão isso, porque existem feiras que você vai, assim, ligado ao mercado de televisão, né? Agora parou, mas que exaltava tanto essa coisa da imagem em 4K, e o que é excelente, a gente precisa da tecnologia. A tecnologia é ótima, mas no dia a dia, estou falando do que eu faço, que é o diário, que é informação tanto para a dona de casa quanto para o empresário. Será que a gente precisa também ficar só preso a isso? Não, a gente não precisa. Tanto não precisa que a gente está fazendo conteúdo, a gente está vendendo esse conteúdo, ou seja, o lado comercial da televisão, por esse motivo, não está sendo prejudicado e a audiência está super bem. Sim. Gente, foi muito bom conversar com vocês, foi muito esclarecedor essa conversa e um respiro de esperança aí, deu um fôlego na gente que está passando por esse momento. Espero que quem assista a nossa conversa também sinta esse quentinho, né? Essa esperancinha. E foi ótimo, muito obrigada. A gente vai ficando por aqui. Tchau!